Salve, salve, rapaziada! Tudo tranquilo com vocês por aí? Hoje eu trago para vocês a resolução de um exercício da UEPG do ano de 2019 sobre empuxo. Peço para vocês que acompanhem a resolução, observem com cuidado cada passo que nós fazemos e, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu joinha ali para mim e junto, lembrem-se, se vocês quiserem que eu resolva alguma questão para vocês especificamente, anotem ali nos comentários. Olha, Cindy, eu gostaria que você resolvesse tal questão. Aí eu monto a resolução e passo para vocês, combinado? Aproveitem a resolução. Até daqui a pouco, pessoal! E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Como andam as coisas? Pessoal, conforme vocês têm percebido, eu tenho enviado essa semana vários exercícios resolvidos de questões que podem ser cobradas no vestibular para dar uma revisada na matéria, dar aquela lapidada final para o nosso domingo que temos prova. Nesse sentido, eu trago aqui a vocês hoje um exercício da UEPG de 2019 sobre empuxo. Vamos ver juntos o texto? Ele diz assim, acompanhem lá. Uma esfera maciça com massa de 75 gramas e 500 centímetros cúbicos de volume encontra-se totalmente submersa em um recipiente com água. A esfera está presa ao fundo do recipiente por um fio ideal inextensível de volume e massas desprezíveis. Em relação ao enunciado, assinale ali o que for correto. Gente, nós devemos nos lembrar que sempre quando nós vamos, né, resolver um exercício de física, eu peço a vocês que organizem os dados, que vocês organizem as informações. Então, quais são os dados que eu tenho aqui? Então, começando ali, ó. Inicialmente, ele fala que tem uma massa de 75 gramas. Só que tem um problema: grama não está no Sistema Internacional de Unidades. Então eu tenho que transformar isso daqui para quilograma. Como que eu faço essa transformação? Eu faço essa transformação multiplicando por 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Então aqui, qual será a nova massa que eu tenho? Eu tenho 75 vezes 10 elevados a menos 3. Consequentemente, eu tenho aqui, para usar o valor de fato, né, transformando isso aqui em notação científica, a massa do meu problema, ela é uma massa de 7,5 vezes 10. Como a vírgula que estava aqui atrás do 5, ela anda uma casa para a esquerda, eu faço mais um com o expoente. Então, menos 3 mais 1, aqui vai ficar menos 2 quilogramas. Ok? Até aqui? Continuando ainda, então o valor que eu vou usar de agora em diante de massa é esse valor aqui. Esse valor de 75 gramas eu já não uso mais. Voltando, o volume que ele está dando ali para mim é um volume inicial, um volume da esfera, que é o volume do corpo. Ele é de 500 centímetros cúbicos. Só que tem um problema, né, meu povo? 500 centímetros cúbicos também não é Sistema Internacional de Unidades. Então eu preciso transformar isso aqui para metro, metro cúbico. E como que eu transformo de centímetro cúbico para metro cúbico? Aí eu tenho que lembrar que eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 6. Tá? Então, cuidado, a transformação de centímetro cúbico para metro cúbico não é a mesma coisa que a transformação de centímetro para metro. E a regrinha é de centímetro cúbico para metro cúbico, 10 elevado a menos 6. Portanto, o exercício aqui vai me dar inicialmente um volume de 500 vezes 10 elevado a menos 6
metros cúbicos. Mas, como você pode observar, o 500 aqui embaixo, na verdade, eu posso transformá-lo também em potência de base 10. E eu ficarei lá, ó, 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, o volume aqui, na multiplicação de potências de mesma base, fica 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Percebem os valores que eu vou usar, então, no lugar desses 75 gramas aqui, ó, eu vou usar 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas. E no lugar desse 500 aqui, eu vou usar 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Eu tenho que lembrar ainda que, como ele está falando aqui, que o recipiente é um recipiente que está dentro de água, eu tenho que lembrar que a densidade da água, ela é, no Sistema Internacional de Unidades, 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ok? Então eu já tenho praticamente todas as informações para tentar resolver o meu problema até agora, ok? Tranquilo? Posso continuar? Pensando nisso, pessoal, eu posso muito bem, né, chegar agora para a outra parte da interpretação que nós temos. Qual é a outra parte de interpretação que nós temos? A outra parte que eu sempre falo para vocês é a questão que envolve ali a massa, o desenho, né? Então eu sempre posso montar um desenho que resolva a interpretação para mim. O desenho que eu tenho é mais ou menos isso, ó. Eu tenho um cilindro, eu tenho uma esfera presa no fundo do cilindro por um fio, e agora eu vou analisar o evento que está acontecendo aqui do ponto de vista totalmente ligado à física. E aqui, para resolver isso, eu vou usar umas cores aqui, ó, começando com um roxinho, que a minha intenção com esse desenho é justamente mostrar quais as forças estão agindo. Então deixa eu ver se eu entendo. Como esse cara está preso aqui embaixo, ele tem a força... Opa, deixa eu só voltar aqui. Ele tem a força tração puxando ele para baixo. Mas além da força tração da corda puxando ele para baixo, eu tenho também atuando aqui nele o peso, ok? E além do peso atuante, eu tenho uma força puxando ele para cima. Qual é o nome da força que está puxando esse carinha para cima aí? A força que puxa ele para cima é a força... Opa! Deixa eu voltar aqui. É a força pressão. É a força empuxo. Eita! Então, atuando para mim aqui, eu tenho a força empuxo. Analisando esse evento do ponto de vista lá das leis da mecânica, onde nós sabemos, tá, que a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo... Vamos melhorar isso daqui, né? Todas as forças que atuam num corpo, elas são exatamente iguais à resultante. E como nesse caso ele está obviamente
preso aqui ao fundo, eu posso deduzir que a resultante é nula porque ele não tem movimento. Consequentemente, a fórmula que eu vou usar aqui é a soma de todas essas forças iguais a zero. Que forças eu tenho? Então vamos lá. Eu vou chamar o empuxo de força positiva puxando para cima. As forças em sentido contrário, que são tração e peso, elas agem negativamente para o empuxo. Tudo bem até aqui? Logo, o empuxo que eu tenho, ele tem exatamente o valor da tração mais o peso do corpo. Ficou claro até aqui para vocês? Lembrando que eu posso isolar a tração aqui também. E se eu resolver isolar a tração, eu terei, passa para lá o empuxo então, menos o peso. Ora, por que eu fiz isso? Porque de acordo com as informações, eu posso já de cara determinar a força-peso, que é sempre a massa vezes a gravidade. Consequentemente, o peso nesse caso, ele vai ficar a massa de 7,5 vezes 10 elevados a menos 2, vezes a gravidade, que vale 10. Portanto, o peso, eu chego a um valor de 7,5 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Fechou? Ainda sem ir para o exercício em si, para as afirmativas, eu posso deduzir a partir daqui também que, já que eu estou usando um empuxo aqui, eu posso calcular o valor desse empuxo. Lembrando que o empuxo é a densidade do líquido, a gravidade e o volume imerso do corpo. Por causa disso, o empuxo nessa situação, ele vai ser a densidade do líquido. Lembra que eu já tinha feito? A densidade da água é 1 vezes 10 elevados ao cubo. A gravidade local é 10. E quanto é o volume imerso? O volume imerso é o corpo todo, e o corpo todo, ele tem essa quantidade de volume aqui, ó, 5 vezes 10 elevados a menos 4. Estão percebendo por que é importante analisar e organizar os dados? Continuando então, o empuxo por causa disso fica 1 vezes 5, 5, vezes 10 elevado ao cubo com 10 elevado a 1 dá 10 elevado a quarta. E 10 elevado a quarta com 10 elevado a menos 4 dá 10 elevado a 0. Só que quando eu tenho 10 elevado a 0 ou qualquer número elevado a 0, isso dá 1. Portanto, o empuxo nesse caso vale 5 newtons. Olha que interessante, eu tenho peso, eu tenho empuxo, e se eu quiser agora, eu posso calcular a tração do fio. A tração do fio, então, é 5 menos 7,5 vezes 10 elevado a menos 1. Como eu não tenho mais potências enormes para trabalhar aqui, eu posso operar com esse número fazendo a indicação aqui. Logo, a tração nesse caso, ela é de 5 menos 0,75. Consequentemente, a tração nesse caso, ela é de 4,25 newtons. Olha que legal. Eu olhando o texto, organizando os dados e organizando as informações, eu cheguei de uma maneira até rápida e fácil, tá, nos valores do peso que está atuando no corpo, no valor da tração que está atuando no corpo e no valor do empuxo. Agora que eu cheguei a todos esses valores,
eu posso olhar cada afirmativa e tentar respondê-las. Vamos lá junto? Então aqui, ó, eu vou trazer para pertinho, né? Opa. Olhem a primeira afirmativa aqui. Se o fio for cotado, o empuxo sobre a esfera e o seu peso serão iguais em módulo e sentido. Falso, né, turma? Como que você tem certeza que é falso? Porque quando eu fiz aqui, ó, o empuxo... Opa, perdão, deixa eu colocar aqui, ó. O peso desse carinha, ele foi um peso de 7,510 aqui, menos 1. Traduzindo, ele foi um peso, na verdade, de 0,75. E o empuxo é de 4,25. Portanto, eu posso, só de olhar isso daí, entender que essa primeira afirmativa aqui é uma afirmativa falsa. Olhem a 2. O empuxo exercido sobre a água na esfera é 5. Ok, verdade, marco essa. Para o presente caso, a tensão que o fio exerce na esfera não depende da profundidade que a esfera se encontra. Verdade, né, turma? Porque a tração depende do empuxo e depende do peso. E esse empuxo não depende da profundidade. Portanto, essa afirmativa aqui também é verdadeira. Opa, estraguei a brincadeira. Eita, nós. A 0,8. A tensão exercida no fio é de 4,25. Opa. Correto? Corretíssimo. Aqui, correto. 0,8. E 16. A tensão exercida pelo fio sobre a esfera maciça não depende do volume da esfera. Errado. Como a tração está dependendo do empuxo, ó, tração depende do empuxo e o empuxo depende do volume da esfera, essa afirmativa aqui é falsa. Por isso, o gabarito indicava para a gente a soma de 0,2, 0,4 e 0,8. E como vocês podem perceber, essa questão foi uma questão da prova de conhecimentos específicos. Ok? Se vocês gostaram do item, da resolução, se tiverem algum comentário, por favor, façam esse comentário aí na sequência. E aquele esquema que vocês estão acostumados lá no YouTube, né, galera? Se gostou, deixa um joinha ali pra mim, só pra eu saber que vocês assistiram e curtiram a resolução. E se vocês quiserem a resolução de algum exercício específico, é só pedir, combinado? Um beijo no coração de vocês e até depois. Tchau, tchau, galera!